E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de saúde, canal de emagrecimento, canal de emoção. Tô tão feliz com o nosso canal. Gente, hoje nós vamos conversar sobre planejamento na dieta. E aí, será que funciona? Será que é importante? Vamos lá, mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal, você não pode ficar de fora, gente. Vai aí inscrever-se, tá? Pega o sininho, toca nele, aí tem todas as notificações para você poder ficar por dentro de todos os vídeos assim que saírem, você já vai estar recebendo ali em primeira mão. E também dá o seu like, dá o seu joinha que você vai ajudar bastante aqui o canal, tá bom? E outra, compartilha, mas compartilha só com quem você ama, tá? Só com aquelas pessoas que você gosta de verdade, que aí nós vamos ter aqui uma corrente maravilhosa de energia do bem, tá bom? Então vamos lá. Gente, o planejamento é tudo. Planejamento na dieta, ele é muito importante, porque ele vai tirar aquelas pontas soltas que a gente tem. Gente, dieta não é só comida. Dieta não é só exercício. O que é emagrecimento, tá? Ele é aqui. 80% é aqui, na nossa mente. Porque nós começamos a nos sabotar o tempo todo. E se a gente não tiver com estratégias ali para poder fazer sair daquela, né, daquele ciclo, daquele vício que a gente acaba criando pela comida, a gente vai escorregar. E aí a gente vai ficar desmotivado. E aí vai ser de novo, a gente vai se frustrar. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber como é que a gente funciona. Esse é o primeiro ponto, saber. Olha, eu pega mais pra mim, ó, tá isso. O que é que pega mais? Gente, até 9 da noite. Esse períodozinho assim, de 6 às 9 da noite. Então, o que é que eu fiz? Uma estratégia. Eu janto mais cedo, eu janto até 6h30. E aí eu já fico mais tranquila. Aí depois da janta eu já faço e tal. E aí eu vou procurar fazer outras coisas, vou trabalhar, vou assistir alguma série, vou distrair a minha cabeça, vou planejar outras coisas da minha vida. E aí eu fico de boa. Passou de 9 da noite, eu já percebi que não me dá mais vontade de comer. Porque fome eu não tenho, mas vontade de comer eu tenho. Por quê? Porque eu tenho compulsão. Então eu tenho que estar de olho assim no que é que está acontecendo, sabe? Comigo. Então vocês também têm que se perceber. Tem pessoas que acordam desesperadas de fome, já acorda com fome, né? Por quê? Porque não comeu uma boa carga de proteína antes de dormir, no jantar. Aí comeu muito carboidrato, quando chega de manhã, com certeza vai estar com fome mesmo. E, gente, uma coisa importante: fome é inimigo da dieta. É inimigo completamente da dieta. Se você passa fome, gente, fome dá um estalo emocional, tá? E psicológico de quê? De escassez, de falta. Porque a gente ouve muito, a gente sempre ouviu isso desde criança. Eu vou morrer de fome. Tanto que a gente fala, eu estou morrendo de fome. Olha o sentido que essa palavra tem. Eu estou morrendo. Então, isso para o ser humano, sempre nós vamos estar em busca, sabe, gente, de prazer e na fuga da dor. Então, quando a gente está fugindo da dor, eu não quero morrer, né? E a fome, ela dá uma sensação também ruim. Então, tem pessoas que, quando estão com fome, elas ficam mal-humoradas. Eu tenho uma filha que é assim. Nossa, se ela tá com fome, enquanto ela não comer, ninguém aguenta. Então, fome dá essa sensação de mau humor, irritabilidade, a pessoa fica desconcentrada, né? Nossa, pessoa com fome, dá dor, sente dor no estômago, começa a, né? E ela acaba sentindo dor. Então não é legal ficar com fome. Então a gente tem que já ter, tipo assim, você vai fazer e você sabe que você tem que almoçar em determinado horário, ou que você tem que jantar, ou fazer uma refeição em determinado horário, que você tem um trabalho, que você precisa daquilo. E aí o que que acontece? Se eu estou com muita fome, eu vou procurar a primeira coisa que tem na minha frente. Eu não vou ficar segurando a fome que vai me dar um apagão, e eu vou acabar comendo aquilo que estiver na minha frente.
aí até eu ir descascar os legumes, até eu ir cozinhar. Então eu tenho que saber os horários. Não, eu tenho que ter pronto na geladeira, porque quando coisa apertar, eu tenho essa estratégia que eu já planejei. Então eu já tenho aquele material, eu já tenho tudo já prontinho, picadinho, cortadinho, né? Então é legal você ter frango desfiado, já temperadinho, congelado. É legal você já ter alguns legumes já no ponto, que é só você jogar dentro de uma vasilha e temperar, né? Então você tem que ter algumas estratégias que você planeja. O que é o planejamento? Você pegar um papelzinho, né? E você, ou o seu celular, né? Que agora o pessoal tá mais assim. Então você vai escrever, você vai ali colocar. Você sabe o que é melhor para você. Eu faço compra por semana, então tem pessoas que fazem compra no mês, tem pessoas que fazem compra 15 dias. Então você já vai colocar ali para não faltar. Então, por exemplo, na minha dieta low carb, gente, o que é que eu uso? Eu uso gorduras que eu sei quais são as gorduras que eu preciso ter em casa. Eu tenho que ter azeite de oliva, que é para poder temperar minha salada. Às vezes eu tenho manteiga, né, que eu coloco, nem sempre tem, tá? Porque eu não uso nem muito. E eu tenho banha de porco, que tá aqui no potinho. Então, eu tenho esses 3 tipos de gorduras aqui para eu usar, né? Então, eu já tenho que planejar que isso daqui, tá acabando, não tá acabando, precisa comprar e tudo. Por quê? Porque quando eu vou usar para fazer o meu alimento, eu preciso delas, tá? Eu também tenho os meus temperos. Eu tenho aqui, ó, páprica. Gente, eu ganhei tempero Dia das Mães. A minha filha fez uma lista. Tudo que eu precisava, ó o que eu preciso. Temperos. Aí, ó, páprica picante. Eu tenho o açafrão, que eu não uso coloral, então eu tenho açafrão, ó. Aí eu já tenho lá na minha lista de planejamento. Então eu tenho que ficar de olho. Tá acabando, tá acabando. Vocês viram no diário da dieta, né? Chegou um momento que eu já não tinha mais tempero. E aí eu tava em casa, não dava pra sair, pra comprar e tudo. E foi bom que aí eu ganhei tudo de presente. Mas sempre você tem que estar olhando, tem que fazer a sua lista e tudo para não faltar, para você não cair ali naquela coisa. Eu nem tenho em casa, né? Daqueles temperos prontos, aqueles temperos, né? Do amor e tal. Então, assim, ó, chimichurri que eu adoro. Tá aqui cheinho, ó. Tem 100 gramas, ó. Coisa linda. E o salzinho rosa que eu tenho aqui, né? Então eu tenho sempre esses temperos básicos aqui, que é o que eu uso. Então você tem que ver o que é que você usa. Meu vinagre não pode faltar, ó, vinagrinho. Aí tem também aqui que eu uso chia, né, que eu gosto de chia. E também farinha de linhaça, que são as farinhas que eu uso. Eu uso a farinha de linhaça dourada, tá? E eu uso também, mas eu uso muito pouco, viu, gente? E eu uso agora, ó, farinha de castanha. Gente, não é cara essas farinhas aí que você fala, farinha low carb é caríssima. É mesmo, verdade. Se for usar aquela de amêndoa, aquelas outras lá são caríssimas, mas essa daqui, ó, R$2,70, 100 gramas. Bom demais. Então, sempre tenho aqui as minhas estratégias, gente. Eu tenho chá, ó, chá a granel, chá verde, que é um chá antioxidante, que é um chá que ele tira a retenção de líquido, né? Eu tenho um hibisco lá dentro também. Então, se precisar, ó, é baratinho. Eu coloco, faço ali o meu chazinho, tá de boa, né? Outra coisa que, ó, outro chá que eu ganhei, ó, Dia das Mães, ó, tudo de bom. Esse daqui, ó, gelado, né? Coloca só água gelada, coloca o sachêzinho. Aí, 5 minutinhos ele tá pronto. Pode colocar com água com gás também. E ele fica assim, ó, tira refrigerante, tira água saborizada com gás, aí esses negócios aí industrializados. A gente usa esse daqui, que é uma delícia. Recomendo super, tá? Ganhei. Top. Aí, o que eu tenho também sempre, gente? Eu tenho esse daqui, ó, Stevia 100%. Eu uso ele porque ele é 100%, tá? Porque tem uns que são misturados, então eu gosto dessa marca. E aí ele vai quando eu preciso, porque eu tenho sim a necessidade, ó. O que acontece? Termina o meu almoço, então é uma necessidade minha. Eu tenho vontade de comer doce. Só que aí eu tenho uma estratégia. Vou ficar fazendo doces low carbs todo dia, com creme de leite, com isso, com aquilo outro. Não, eu vou pro simples. O que é que eu gosto de coisa simples que eu posso comer nessa minha fase do emagrecimento, gente? Porque a low carb, ela tem fases, tá? Quando você terminou de eliminar o peso que você precisava, você pode comer as frutas em quantidade moderada e tudo mais. No meu caso, por enquanto, tá?
eu como o que eu tenho sempre. Coco fresco, tá? E é uma estratégia ótima pra mim. O que é que eu faço? Eu ralo ele, aí coloco em saquinho e coloco na geladeira. Então eu já coloco lá na minha lista de compra semanal o coco fresco. Aí eu também já tiro um tempinho, eu tô com esse tempinho sobrando. Aí eu vou lá, né? Aí meu marido quebra o coco e tal. Eu já ralo ele, que dá um trabalhinho. Então ele já vai ficar lá na minha geladeira lá, congeladinho. Então todo dia já vai ser prático pra mim. Eu tiro e já coloco depois do almoço. Então tem dias que eu como ele sozinho, de boa, gente. É uma delícia. Mas se eu quisesse pegar e juntar ele com creme de leite, o creme de leite também tem em casa, né? Eu evito, porque eu não como lácteos todo dia, tá? Mas se eu quiser, eu coloco ali uma colherzinha, duas, coloco o stevia, um sachêzinho de stevia, pronto, tá ali resolvida a minha sobremesa, rapidinho e de forma prática. Aí eu tenho também uma fruta que pra mim é ótima, é o abacate, eu super recomendo. Gordura boa, isso daqui é maravilha pra saúde. Então, um abacate desse, eu como a semana toda, se eu quiser. Então eu posso fazer salada, às vezes eu bato ele com creme de leite, né? Um pedacinho com um pouquinho de creme de leite, coloco o stevia, tá? E aí tá de boa, tá ótimo. Aí já tira aquele, né, de um creme, de alguma coisa. Então eu já penso assim numa coisa prática, uma coisa assim gostosa. Então eu sei das coisas que eu preciso ter pra mim, que eu sempre tenho na minha lista, né? Que hoje em dia eu nem preciso fazer uma lista, porque eu já sei mais ou menos o que eu gosto de consumir, então eu tenho em casa para ficar mais prático, para ficar mais fácil. A gente sabe que a dieta, gente, a low carb, você precisa descascar, você precisa fazer, né? Então a gente precisa tornar isso um hábito legal, uma coisa boa, uma coisa bacana de se manter, tá? Então eu tenho, por exemplo, a abobrinha. Coringa pra mim, porque eu posso fazer ela refogada, eu posso fazer ela um macarrão que eu gosto muito do macarrão de abobrinha. Eu tô preferindo mil vezes do que o macarrão normal. Então eu faço daqui dura pra mim, dura bastante, eu como 2, 3 dias, né? Aí eu sempre tenho pepino, tomate, né? Gente, cebola, alho, chuchu, berinjela, que são baixíssimos em carboidrato, então eu procuro ter em casa, repolho, alface, todas essas folhas, tá? E eu tenho também uma estratégia que eu coloco no meu planejamento, né? Eu não tenho toda hora isso, gente, mas eu tenho que ganhei também Dia das Mães, né? Eu tenho geralmente um chocolatinho desse 70%, eu amo esse daqui, tá? Tem outros da Cacau Show que são umas tabletinhas de 5 gramas, gente, 70%. Você coloca ali e naquela semana, mulheres, sabe, aquela semana de TPM ou aquela semana menstrual, que você precisa desesperadamente de um doce, aí o que é que você faz? De um chocolate. Aí o que é que você faz? Você já tem no seu armário isso aqui. Aí você só vai tirando os pedacinhos, vai consumindo todos os dias e isso vai tirar aquele desespero, sabe? Então, planejar é tudo. Planejar é tudo. A gente não pode sentir fome, a gente tem que planejar os nossos horários, ter coisas já na geladeira assim. E outra coisa que não pode faltar, gente, ovos, tá? Ovos, por quê? Rapidinho, 5 minutos você faz uma refeição. 5 minutos, ou menos. Você frita ali 2 ovinhos, se quiser coloca mussarela por cima, se quiser você coloca cebola, bacon, o que você quiser. E rapidinho você tem uma refeição e mata ali, acaba com aquele desespero da fome, né? Eu faço isso à noite, geralmente eu como ovos. Ou então taca ali dentro da água mesmo, põe para ferver. Então uma estratégia daqui não pode faltar. Então, pra mim, não pode faltar. Então, eu sempre tô de olho e aí para poder ter os ovos em casa. Então, sempre tem na lista quantos ovos eu consumo por semana, mais ou menos, quantos ovos eu vou precisar. Então, eu já tenho aquela quantidade e fica muito mais fácil fazer esse planejamento, tá bom? Então, eu mostrei aqui um pouco do que eu uso, né, geralmente. Tem claro, outros legumes, outras coisas que eu consumo, as proteínas também que eu não mostrei aqui pra vocês, só mostrei os ovos. Mas eu não como, tipo, carne vermelha todo dia. O preço tá
o caos e além do que não é tão saudável. Então eu prefiro comer frango, né? É carne de porco quando dá, assim que, né? Também não é toda hora, mas frango, ovos, peixe, né? Então tudo isso aí a gente tem aí à disposição e aí a gente pode fazer o planejamento. E a carne vermelha, por exemplo, eu como uma vez por semana, que é o hambúrguer que eu gosto de fazer, né? Com carne moída que tá mais barata. E aqui em casa todo mundo adora. Então, gente, é isso. A gente tem que entender como é que a gente funciona, planejar isso no papel, ver as quantidades que você precisa no mês de algumas coisas, tipo as gorduras, os temperos, ver as coisas que são perecíveis durante a semana que você mais ou menos vai precisar, aquilo que mais lhe agrada, tem uma variedade aí de legumes aí, de frutas, verduras aí que você pode estar consumindo e ter isso por perto e o mais organizado possível é algo essencial. E ter aqueles momentos também, momento de TPM, momento daquele lanchinho que você tá desesperado, de repente ter um iogurte, né, com aqueles 2 ingredientes na geladeira é a melhor opção, ter ali o adoçante se for precisar para adoçar, ter alguma fruta que você possa comer bem prática para você comer. Então isso aí tudo é importantíssimo. Então, muito obrigada para quem ficou até o final desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Então, não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar, tá bom? E se inscrever aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!